A religião foi criada para prender o gado. O gado não pode pensar. Psst. O gado não pode pensar. O gado jamais pode pensar. Pronto, é isso. Né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são de dentro da igreja, os que têm estudo são tudo mala. Mala, você sabe o que é mala? Vocês sabem o que significa mala aqui na Paraíba? São mala, tá? São mala. E os coitadinhos que ficam no banco, a maioria são analfabetos. Eles não lê. Eles vai com a Biblinha debaixo do braço, mas não lê. Só aqueles versículozinhos que convém a eles, que eles induzem, tá? Olhe, pense numa classe que eu não tive o prazer. Eu não tive a satisfação de conhecer essas pessoas. Bom dia! Hoje são 3 de dezembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 6º vídeo da série Cristianismo e Poligamia. O 6º vídeo. Estou aqui fazendo várias séries acerca do ponto de vista do cristianismo sobre alguns temas. E mostrei aqui já homossexualidade, casamento, masturbação, adultério, divórcio e agora poligamia. E essas séries, todas elas, ainda não são séries findas, não. Voltarei ainda a elas com mais vídeos. Então estou aqui agora no momento, mostrando a visão errônea do cristianismo acerca da poligamia. E o 6º vídeo. Estou aqui mostrando o ponto de vista ingênuo, infantil, errôneo e até desumano do cristianismo sobre esse tema. E mostro sempre aqui Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E este catecismo aqui, sobre a poligamia, pouca coisa. Sobre a poligamia, pouca coisa. Apenas 3 parágrafos. O parágrafo 1610, 1645 e o parágrafo 2387. Já analisei o parágrafo 1610. E estou agora no parágrafo 1645. Comecei com o vídeo de ontem, número 5. E aqui eu volto ao parágrafo 1645 para mostrar mais uma coisa sobre poligamia. Então veja aí, acompanhe o parágrafo 1645. Veja aí. Diz assim: a unidade do matrimônio é também claramente confirmada pelo Senhor, e aí o Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento. Muito bem, a unidade do matrimônio é também claramente confirmada pelo Senhor, mediante a igual dignidade do homem e da mulher como pessoas, a qual deve ser reconhecida no amor mútuo e perfeito. Continua. A poligamia é contrária a essa igualdade, a essa igual, melhor dizendo, dignidade e ao amor conjugal, que é único e exclusivo. Então, veja bem, o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana está dizendo que a poligamia é contrária à dignidade e ao amor conjugal. Então, o Catecismo está dizendo que a poligamia é contrária à dignidade e ao amor conjugal. Isso aqui, gente, é para você morrer de rir. Como é que pode o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, como é que pode dizer que a poligamia é contrária à dignidade e ao amor conjugal, se em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse,
prevalecia ali a poligamia. É o que eu digo, é o que Freud já dizia. O homem religioso, ele perde sua inteligência, ele perde sua capacidade de raciocínio. Veja bem, eu quero que você aí que está assistindo a esse vídeo, neste momento, entenda. O catecismo, por incrível que pareça, está dizendo que a poligamia, e no caso bíblico aí, sociedade patriarcal, machista, era um homem com 2 ou mais mulheres. Na sociedade da Bíblia. Em toda a Bíblia, ali você vê inúmeros homens com mais de uma mulher. Muito bem. Então veja bem a maluquice do cristianismo e aí o catecismo. O catecismo, veja bem, da Igreja Católica Apostólica Romana está afirmando que a poligamia é contrária à dignidade e ao amor conjugal. Ora, como é que o catecismo, que é um documento cristão, como é que o catecismo tem a coragem de dizer que a poligamia é contrária à dignidade e ao amor conjugal, se em toda a Bíblia a poligamia era ali a tendência? Os patriarcas que estão na Bíblia, que são adorados pelos cristãos, eram polígamos. Eles praticavam a poligamia. Um homem com várias mulheres. O lendário Abraão com várias mulheres. Davi com várias mulheres. Salomão com várias mulheres. E veja bem, a poligamia em toda a Bíblia nunca foi condenada. Os hebreus criaram o Deus hebreu, que também é adorado pelos cristãos hoje. Pois bem, o Deus hebreu, em toda a Bíblia, nunca, jamais condenou a poligamia. Jamais o Deus hebreu condenou a poligamia. Então você entende a maluquice da afirmação do catecismo dos cristãos? O catecismo, o cristianismo, os líderes cristãos dizem aos fiéis que a poligamia, veja aí, é contrária à dignidade e ao amor conjugal. Mas como? Se em toda a Bíblia os patriarcas eram polígamos, praticavam a poligamia. Os reis hebreus praticavam a poligamia. Davi praticava a poligamia. Salomão praticava a poligamia. E nunca houve uma reclamação do Deus hebreu, na lenda bíblica, sobre a poligamia. Então é maluquice um cristão dizer que a poligamia é contrária à dignidade e ao amor conjugal, quando a poligamia era a tendência em toda a Bíblia. Então o cristão é tão maluco que ele critica a poligamia, só que a Bíblia é contrária ao próprio cristão, porque a poligamia, repito, era a tendência em toda a Bíblia. E para mostrar essa maluquice do catecismo dos cristãos, trago aqui mais uma vez o Freud, que explica isso muito bem. Aqui está Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Recebeu a educação judaica pelo pai dele, Jacó, pela mãe dele, Amália. Só que ele não seguiu essa maluquice. Freud, inteligentíssimo, sempre foi ateu. Então aqui na página, só para você entender essa afirmação aí do catecismo, dizendo que a poligamia é contrária à dignidade e ao amor conjugal, quando a Bíblia diz o contrário. Então veja aqui o que Freud acompanha aí. O que ele diz na página 88. Aí você vai entender essa afirmação aí do catecismo. Então Freud diz assim: nenhum homem, veja bem, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí.
Veja a inteligência de Freud. Ele dizia que o homem racional, ele busca fundamentações racionais para sua tomada de partido, para suas decisões. O homem racional. Agora, quando o homem deixa de ser racional, é quando ele entra numa igreja, numa religião qualquer, numa seita qualquer. Aí esse homem, ele perde sua racionalidade. Então, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. É isso aí o que o Freud quer dizer. Que o homem racional, ele busca fundamentações racionais para sua tomada de partido, para suas decisões. Já o homem irracional, quando ele entra numa religião, por causa do sagrado, ele perde sua capacidade, sua racionalidade. E aí ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. E é o exemplo aí. Um cristão que diz que a poligamia é contrária à dignidade e ao amor conjugal, um cristão que diz isso, ele está fazendo uso de fundamentações miseráveis para seu juízo, para sua tomada de partido. Por quê? Porque em toda a Bíblia a poligamia era presente. Nos patriarcas, nos reis, em toda a Bíblia a poligamia era a tendência. E jamais na Bíblia você encontra uma condenação, uma raiva do Deus hebreu em relação à poligamia. O Deus da Bíblia adorava a poligamia, porque o homem cria deuses. O homem hebreu, praticava a poligamia. Criou o Deus hebreu, e o Deus hebreu jamais condenou a poligamia. Se um líder religioso disser a você, um católico ou um evangélico, disser a você que a poligamia é condenada na Bíblia, esse líder religioso está enganando você, porque você não tem conhecimento bíblico. Então aqui mais um vídeo, vamos mostrar mais uma mentira aí, certinho? Então vamos reler novamente o que diz aqui o catecismo, a última parte, acompanhe aí. Diz assim: a poligamia é contrária a essa igual dignidade e ao amor conjugal. Nunca vi mentira tão ingênua quanto essa aí. E vou mostrar aqui, vou sair só um pouquinho do catecismo para trazer aqui o livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por duas pessoas, o Norman Geisler, que é um cristão aí muito famoso no mundo evangélico, Norman Geisler, e Thomas Rowe. Eles escreveram esse livro aqui para dizer que não existem contradições na Bíblia. E você morre de rir com o que está escrito aqui neste livro. Até agora, eu fiz uma série, e até agora são 62 vídeos que eu fiz sobre este livro aqui, mostrando os erros que estão aqui. E você morre de rir com o que está aqui. Você morre de rir com o que está aqui. E vou trazer este livro, porque aqui ele fala também de poligamia. E aqui, este livro engana os fiéis sobre poligamia, dizendo que o Deus da Bíblia era contra a poligamia. Aí você vê a mentira. Então, vou trazer aqui este livro, porque o parágrafo 1645 do Catecismo, né, já concluí. Então, vou terminar com este livro aqui sobre poligamia. E você verá a mentira que está aqui neste livro. É o que eu digo. Se um líder religioso, seja ele quem for, cristão, disser a você que o Deus da Bíblia condenava a poligamia, ele está mentindo para você. Você é enganado por quê? Porque você não estuda a coisa. Quando você não estuda sobre um assunto, você acredita em qualquer bobinho que tem a intenção de enganar você. Então, se você não estuda um assunto, você aceita o que ouve. Entendeu? Então, veja bem,
A poligamia, em toda a Bíblia, nunca foi condenada pelo Deus hebreu. Grave bem isso aí. Então vamos aqui ver a mentira que está no livro de Norman Geisler. O Norman Geisler, repito, fez sucesso norte-americano, fez sucesso no mundo evangélico. Ele faleceu em julho de 2019, ano passado. Então aqui, acompanhe aí. Veja a mentira dele sobre poligamia. Acompanhe aí. Então vamos lá. Na página aqui, na página do livro, na página 191, sobre poligamia, ele fala um pouquinho aqui sobre poligamia. E ele engana os fiéis. Então veja, acompanhe aí. Ele diz assim: Deus, veja bem, Deus repetidamente advertiu os polígamos quanto às consequências de seus atos. E aí ele colocou aqui, para que o seu coração se não desvie de Deus. E colocou aqui duas referências bíblicas. Veja bem. Ele colocou Deuteronômio, você vê aí, 17:17. E colocou aqui outra referência bíblica. O primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 2. Então anote aí no papel. Até agora, o Norman Geisler, ele está dizendo que o Deus hebreu, criado pelos hebreus, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, que o Deus hebreu advertiu os homens polígamos que praticavam poligamia na Bíblia. Deus advertiu esses homens, dizendo que eles estavam fazendo uma coisa errada. Então diz aí o Norman Geisler. E ele traz duas passagens bíblicas, 17:17, Deuteronômio, e 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Anote essas passagens aí. E continua o Norman Geisler mentindo. Ele diz assim: Deus nunca ordenou a poligamia como o divórcio. Outra mentira dele. Continua o Norman Geisler. Ele somente, o Deus, ele dizendo aí, permitiu por causa da dureza do coração do homem. Outro erro também, coração do homem. E aí ele coloca Deuteronômio 24:1 e Mateus 19:8. Aí agora o mais importante, ele diz assim, o Norman Geisler, veja bem, evangélico que fez sucesso no mundo evangélico com os livros dele. Ele diz assim, acompanhe aí, todo praticante da poligamia na Bíblia, incluindo Davi e Salomão, aí ele, mais uma citação bíblica, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3. Então ele diz que todo praticante da poligamia na Bíblia, incluindo Davi e Salomão, pagou um alto preço por seu pecado. E diz ainda o Norman Geisler, Deus odeia a poligamia. Veja aí o que ele diz. Deus odeia a poligamia, assim como o divórcio, porque ela destrói o seu ideal para a família. E aí ele traz outra citação, Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Anote aí também essas passagens bíblicas. Certinho, gente? Então veja bem, veja aí a mentira do líder cristão Norman Geisler. No livro dele, ele diz que o Deus hebreu odiava a poligamia, que o Deus hebreu odeia a poligamia, que o Deus hebreu castigou Davi e Salomão porque eles praticavam a poligamia. Então veja aí essa grande mentira. O Norman Geisler, como mostrei aí, ele traz as citações bíblicas. Um evangélico, um fiel evangélico que não raciocina, ele lê o que o Norman Geisler escreve aí e acredita, porque ele não conhece a Bíblia. O fiel evangélico, ele não conhece a Bíblia e acredita que realmente a poligamia era condenada no mundo da Bíblia. Aí está a mentira. Ele acredita por quê? Porque ele não estuda a Bíblia. Ele não estuda os costumes da sociedade hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Ele não estuda os costumes da sociedade judaica, Novo Testamento. Entendeu? É por isso que o fiel religioso, ele é enganado facilmente. É o que eu sempre digo aqui. Muito bem,
o Norman Geisler, ele diz aí que o Deus hebreu odiava a poligamia, que o Deus hebreu castigou Davi e Salomão porque eles praticavam a poligamia. E o Norman Geisler, ele traz aí 4 passagens bíblicas para mostrar que o Deus hebreu odiava a poligamia. E quais são as passagens bíblicas trazidas pelo Norman Geisler? Aqui estão 4. Vamos lá, ele traz aí Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Traz também 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Traz também 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3. E por último traz também Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Então veja bem, o Norman Geisler, ele diz que o Deus da Bíblia odiava a poligamia, que o Deus da Bíblia condenou o rei Davi e o rei Salomão porque eles praticavam a poligamia. Então, e aí o Norman Geisler traz essas referências bíblicas. Se um leitor evangélico tivesse a oportunidade, tivesse o cuidado de olhar essas passagens bíblicas trazidas pelo Norman Geisler, esse evangélico cristão, ele iria quebrar a cara. Por quê? Porque essas passagens bíblicas trazidas pelo Norman Geisler nada tem a ver com a poligamia. Aí está a mentira. Essas passagens bíblicas trazidas pelo Norman Geisler não condenam a poligamia. Então veja bem, veja a má-fé. O Norman Geisler, que fez sucesso no mundo evangélico, diz em seu livro que o Deus hebreu odiava a poligamia, que o Deus hebreu castigou Davi e Salomão por causa da poligamia. Mentira! Porque essas passagens bíblicas não condenam a poligamia. Então o Norman Geisler está fazendo referência a passagens bíblicas que não condenam a poligamia. Então ele está fazendo má-fé de textos bíblicos para comprovar o absurdo que ele diz. Porque é impossível você encontrar em toda a Bíblia um texto contra a poligamia. Porque, repito, no mundo da Bíblia prevalecia a poligamia e nunca o Deus hebreu condenou a poligamia. Então vamos lá, vou mostrar a você cada passagem dessa, passagem bíblica, indicada pelo próprio Norman Geisler. E vou mostrar a você como ele levava facilmente as pessoas ao erro. Então vamos trazer aqui a primeira passagem bíblica aí trazida pelo Norman Geisler. Ele diz que em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17, ele diz que o Deus hebreu condenava a poligamia. Então vamos ver se isso é verdade mesmo. Veja aí, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Vamos ver se realmente o que está aqui é contra a poligamia. Vamos ver, como diz o Norman Geisler. Então está escrito assim, veja bem, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Está escrito assim, aqui, o Deus hebreu falando ao povo hebreu. Então diz assim, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então veja, Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, está dizendo aqui que o Deus hebreu dando um recado ao povo hebreu, antes de conquistar terras alheias, outros povos. Então está dizendo aqui que o homem hebreu não poderá para si multiplicar mulheres, para que o seu coração se não desvie. Não multiplicará mulheres. O Norman Geisler cita essa passagem bíblica aqui para enganar o pobre leitor ingênuo. Ora, aqui está a proibição, não multiplicará mulheres. Isso aqui não é contra a poligamia.
Isso aqui não é contra a poligamia. Isso aqui está dizendo o seguinte, que o homem hebreu não multiplicará mulheres estrangeiras, que o homem hebreu não pode ter contato com mulheres estrangeiras. E como é que você descobre isso? Simplesmente pelo contexto aí. Veja a parte acima. Temos assim, lá na parte acima, veja aí no versículo 14, mais acima. Veja o título aí, a eleição e os deveres de um rei. Então veja, o conselho aí para o homem hebreu, veja lá no versículo 14, diz assim, quando entrares, olha aí gente, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, isso aí é antes de o povo hebreu chegar à terra prometida, entre aspas, não é? A Canaã. Então veja aí o conselho para o povo hebreu. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, olha aí, e nela habitares, viu aí? E disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Aí continua aqui o conselho para o povo hebreu quando chegasse à terra de pessoas estrangeiras. Veja o versículo 15. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Veja agora, homem estranho, olha aí, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim, um dentre eles. Então você vê aqui que o conselho dado ao povo hebreu, antes de entrar na terra prometida, na terra de pessoas estranhas, o conselho aqui é para que o povo hebreu não se misturasse com aqueles povos, não se misturasse com aqueles povos, não indicasse o rei daqueles povos, não pegasse, não multiplicasse mulheres daqueles povos. Então você vê que o versículo 17 de Deuteronômio, quando diz, tampouco, olha aí, ó, muito menos multiplicará mulheres. Ou seja, o conselho aqui é para que o homem hebreu, quando entrarem na terra prometida, na terra estranha, o homem hebreu não deveria se misturar com esses povos, não deveria multiplicar mulheres estrangeiras. Então você vê que multiplicará mulheres, isso aqui não é contra a poligamia, é contra a união conjugal de um hebreu com duas ou mais mulheres estrangeiras. O Norman Geisler, ele traz aqui um versículo fora do contexto, dizendo que isso aqui é contra a poligamia. Nunca é contra a poligamia, nunca. É contra a união de um hebreu com várias mulheres estrangeiras, porque os hebreus eram uma sociedade fechada, não queria contato com outros povos. Entendeu? Então é simples você entender isso aqui. Veja lá, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres a terra estrangeira, o homem hebreu não deveria se misturar com mulheres de fora, de outros povos. Não deveria multiplicar mulheres de outros povos. Mas o homem hebreu não era proibido de multiplicar mulheres hebreias. Então, no mundo hebreu, um homem hebreu, ele se unia a várias mulheres, poligamia pura, e nunca foi condenada na Bíblia. Então você vê que o Norman Geisler, ele usa uma passagem bíblica que não condena a poligamia. Ele diz que é uma condenação à poligamia. Viu aí a maldade? Vejamos agora outro exemplo trazido pelo Norman Geisler, ele dizendo que esse versículo condena a poligamia, quando na verdade nada tem a ver com poligamia. É outro exemplo. Veja aí, vamos ver o que está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Veja bem,
Estou aqui mostrando os exemplos trazidos pelo Norman Geisler, dizendo ele que esse versículo é contra a poligamia. Mais uma mentira. Então vamos lá, veja bem aí. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Vamos mostrar que esse exemplo bíblico aqui, essa passagem bíblica, nada tem a ver com a poligamia. O Norman Geisler diz que isso aqui condena a poligamia. Mentira! Veja logo aí, de cara, o título, A Idolatria de Salomão. Veja bem, a idolatria e não a poligamia de Salomão. Veja aí. Então vamos lá. Capítulo 11, vamos ler o início. Diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Veja aí, muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, com essas mulheres estrangeiras. Nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. Veja aí, essa passagem que está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 2, que foi uma passagem trazida pelo Norman Geisler no livro dele, dizendo que o Deus hebreu condenava a poligamia. Então veja aí a mentira do Norman Geisler. Essa passagem bíblica que ele mesmo indicou para levar o leitor ao erro, essa passagem bíblica não condena a poligamia, não condena a união conjugal do rei Salomão com várias mulheres. Condena, isso sim, o casamento, a união conjugal do rei Salomão com várias mulheres estrangeiras que iriam colocar na cabeça do Salomão os deuses delas. Então o Deus hebreu é contra aqui, não a poligamia, porque a poligamia era praticada no mundo da Bíblia, um homem com várias mulheres. O Deus hebreu nunca condenou a poligamia. Um homem hebreu com várias mulheres hebreias, nunca. O que se condena aqui, em 1 Reis capítulo 11, versículo 1 e 2, o que se condena aqui é o fato de o rei Salomão, na lenda, ter se unido a várias mulheres estrangeiras. O Deus hebreu diz aqui: não caseis com elas, com essas mulheres estrangeiras. Mas você pode se unir a mulheres, muitas mulheres hebreias, do povo hebreu. Então veja, o Norman Geisler, ele diz que o Deus hebreu condena a poligamia. Uma mentira. E o Norman Geisler trouxe essa passagem aqui para comprovar. Só que a passagem aqui, mais uma passagem bíblica, não condena a poligamia de um hebreu com várias hebreias. Condena a poligamia, é o casamento, a união do rei Salomão com mulheres estrangeiras. O que se proíbe é isso aqui. O rei Salomão não deveria pegar nenhuma mulher estrangeira. Nenhuma mulher estrangeira. Entendeu? O Deus hebreu não queria que o povo dele, o povo hebreu, se unisse a outros povos. E aqui está a proibição. Não caseis com elas, com essas mulheres estrangeiras. É simples entender isso. Então você vê que o Norman Geisler, ele diz uma mentira, que o Deus da Bíblia odeia a poligamia. E ele traz uma passagem bíblica, mais uma, que não condena a poligamia. Condena a união de um hebreu, Salomão, com várias mulheres estrangeiras de outros povos. Viu aí a mentira como tem pernas curtas? Vejamos agora outra passagem bíblica trazida pelo próprio Norman Geisler, dizendo que o Deus hebreu, mais uma vez aí uma prova de que o Deus hebreu odeia a poligamia. Mentira! Então o Norman Geisler traz mais uma passagem aí. Vamos ver se essa passagem também condena a poligamia. Não condena.
Vejamos aí, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3. Vamos aí. 1 Crônicas, capítulo 14, vamos lá. Capítulo 14, versículo 3. Veja bem, então vamos aí. 1 Crônicas, capítulo 14, aqui está. Versículo 3. Muito bem. No livro do Norman Geisler, repito, ele diz que essa passagem bíblica aí é mais uma prova de que o Deus hebreu condena a poligamia, odeia a poligamia. Veja a mentira aí. Diz assim, veja lá o título, Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Pelo título, você já nota que não há condenação à poligamia coisíssima alguma aí. Então diz assim, Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. Pronto, são estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. E aí continua. Agora eu pergunto a você, vou ler novamente e veja se isso aí condena a poligamia. Diz assim, Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. Você vê alguma condenação à poligamia aí? Claro que não. Por quê? Porque não existe condenação à poligamia. É conversa fiada do Norman Geisler. Ele trouxe mais uma passagem bíblica, levando o leitor ao erro, dizendo que a passagem bíblica condenava a poligamia. Não. Essa passagem bíblica aí não condena a poligamia coisíssima alguma. Ao contrário, ela apenas reforça, essa passagem bíblica, apenas reforça o que todo mundo conhece. A Bíblia sabe, apenas reforça que o povo hebreu praticava a poligamia e que a poligamia não era proibida. Então veja aí, está provando que o próprio rei Davi possuía várias mulheres, praticava a poligamia e nunca o Deus hebreu ficou com raiva do rei Davi por ter praticado a poligamia. Veja aí, Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. Essa passagem bíblica aí, como você vê, está apenas provando que o rei Davi era mais um hebreu que praticava a poligamia. Ele tinha várias mulheres e não há condenação alguma aí à poligamia. Viu aí? Como você não pode acreditar em líder cristão. Viu aí a mentira do Norman Geisler? Traz essa passagem bíblica dizendo que ela é contra a poligamia. Isso é um absurdo. Viu aí? É assim que se desmonta uma mentira. Vamos trazer outra passagem aí, trazida pelo próprio Norman Geisler, também insinuando ele que essa passagem bíblica aí é contra a poligamia. Mentira, não é contra a poligamia. É o que está em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Vamos ver aí o grande livro de Malaquias. Vamos ver aí o livro de Malaquias, que é o último livro aí do Velho Testamento na Bíblia cristã. É o livro do velho Malaquias, o grande Mala. Então vamos ver aí, Malaquias. Diz o Norman Geisler que essa passagem bíblica que está em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz o Norman Geisler, para levar o leitor ingênuo ao erro, ele diz que essa passagem bíblica também condena a poligamia. Mentira! Nada tem em relação à poligamia, essa passagem aqui. Então leia aí. Vamos lá, Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Aí eu pergunto a você, existe alguma proibição aqui à poligamia, nesse versículo que eu acabei de ler? Veja bem, esse versículo foi indicado pelo Norman Geisler para comprovar que o Deus hebreu odeia a poligamia. E aqui, esse versículo, ele trata de poligamia? Claro que não. Viu aí como é fácil pegar o mentiroso pelas pernas? Então o Norman Geisler
ele traz o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, dizendo que é uma passagem bíblica contra a poligamia. Jamais. Não é contra a poligamia. E se você for analisar aqui o mesmo capítulo de Malaquias, capítulo 2, veja aí. Veja aí o que diz o versículo, veja bem. O mesmo livro, Malaquias, capítulo 2, versículo 11. Veja o que está escrito lá no versículo 11. Diz assim, olha o título, Advertência contra a infidelidade conjugal. Nada tem a ver aqui contra a poligamia. Veja o versículo 11, diz assim, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou, veja aí, Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou, olha aqui, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Veja bem aqui, veja bem, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Está dizendo aqui que o lugar Judá, Israel aí, se misturou com vários povos. Homens hebreus homens hebreus casaram-se com várias mulheres de outros povos, mulheres que adoravam outros deuses. Então você vê aqui que o que está em Malaquias capítulo 2, versículo 11, está aqui criticando a união conjugal de Israel, do povo hebreu, em relação a mulheres estrangeiras. Mais uma passagem bíblica que condena não a poligamia, mas que condena a miscigenação do homem hebreu com mulheres estrangeiras. O que se critica na Bíblia, repito, não é a poligamia de um hebreu com várias mulheres hebreias, porque isso era comum na Bíblia. O que se critica aqui é a poligamia de um homem hebreu com mulheres estrangeiras, porque o povo hebreu não queria se misturar com outros povos, porque essas mulheres estrangeiras iriam levar o homem hebreu a adorar outros deuses. É isso que se condena aqui. Então você vê que o Norman Geisler traz aí mais uma passagem bíblica, Malaquias capítulo 2, versículo 16, que nada tem a ver com a proibição à poligamia. Viu como é fácil derrubar uma mentira? Então você viu aí que o Norman Geisler dizendo, ele foi líder, ele fez sucesso no mundo evangélico. Ele dizendo que o Deus da Bíblia odeia a poligamia, que o Deus da Bíblia, ele castigava o rei Davi e castigou o rei Davi e o rei Salomão por praticarem poligamia. Mentira! O rei Davi, ele foi castigado pelo Deus hebreu, porque na lenda bíblica ele fez o censo contra a vontade do Deus hebreu. E na verdade nem foi contra a vontade. A lenda é tão mal feita que foi o próprio Deus hebreu que levou Davi a fazer o censo. Então o Deus hebreu foi contra o Davi porque levantou o censo em Israel e Judá. O Deus hebreu foi contra Salomão porque Salomão se juntou a várias mulheres estrangeiras e passou a adorar os deuses dessas mulheres. Você vê que o título é A Idolatria de Salomão e não a poligamia de Salomão. Entendeu? Então veja, quando um cristão evangélico, um pastor evangélico disser a você que o Deus da Bíblia condenava a poligamia, esse pastor evangélico está enganando você e você aceita porque você não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia. Então você é facilmente enganado. Então veja aí, a verdade, a poligamia nunca foi condenada em toda a Bíblia. A partir de Gênesis, o homem hebreu ali se unia a duas ou mais mulheres. E em nenhuma passagem da Bíblia você vê uma raiva do Deus hebreu contra a poligamia. Jamais. Mais um vídeo e muito obrigado. É prisão. Igreja é prisão. Igreja foi feita para prender o gado. Tá? Hoje eu sei disso. Foi feita para prender o gado.